Vamos ao nosso questionário da lição 11. Não darás falso testemunho. Lições bíblicas, primeiro trimestre de 2015, CPAD para adultos. O tema e os 10 mandamentos, valores imutáveis para uma sociedade em constante mudança. Os comentários do pastor Ezequias Soares. Lembrando que o nosso questionário, aqui nos vídeos, nós trazemos só as respostas verdadeiras e as frases já completas. No nosso site e em outros sites também você encontra o nosso questionário com as frases para serem completadas e também com respostas verdadeiras e falsas, para você escolher as verdadeiras. Vamos então ao nosso questionário. Dentro do texto áureo, a primeira pergunta para completar. Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o límpio para seres testemunha falsa. Êxodo 23:1. Dentro da verdade prática, agora a segunda pergunta para completar. O nono mandamento proíbe a mentira, o mexerico e o testemunho falso contra o próximo, tanto no dia a dia como nos tribunais. Dentro da primeira parte, o novo mandamento, pergunta número 3. Qual a abrangência do novo mandamento? Não darás falso testemunho? Então o mandamento não se restringe apenas ao campo do processo legal. Há implicações vinculadas às atividades da vida diária. A ruptura desse mandamento pode solapar a característica básica da aliança, a fidelidade de Deus para com o homem para com Deus e do homem para com seu próximo. Pergunta número 4. Qual o objetivo do nono mandamento? Não darás falso testemunho. É duplo em defesa da honra e da fé. Trata-se da proteção da honra e da boa reputação no campo social. O propósito divino desse mandamento é erradicar a mentira, a calúnia e a falsidade no meio do povo. E não somente isso, mas também promover o bem-estar social e a fraternidade entre os seres humanos. No tocante à doutrina, o mandamento torna-se uma muralha de proteção contra os falsos ensinos teológicos. Pergunta número 5. Qual o contexto do nono mandamento? Não darás falso testemunho? O nono mandamento, com suas normas na legislação mosaica, mostra a administração da justiça em Israel. O termo juízes, que em hebraico é sopete, juiz, árbitro, conselheiro jurídico, governante, é A-Elohim, literalmente Deus, na passagem paralela. A tradução literal seria perante Deus, como aparece na Septuaginta e na Vulgata Latina. Este uso é padrão para o verdadeiro Deus no Antigo Testamento e não deve ser traduzido como deuses por causa do artigo. O emprego de juízes aqui é legítimo e ninguém questiona essa tradução. As versões rabínicas empregam perante a corte. Os juízes representavam o Deus de Israel nos julgamentos. Parte número 2, o processo. Pergunta número 6, o que significa responder em juízo? Então o mandamento não dirás falso testemunho contra o teu próximo reflete o aspecto legal e isso é conhecido pelos termos usados e por sua regulamentação na lei. O verbo dizer, aná, em hebraico responder, abrange amplo significado. É usado para indicar o ato de declarar solenemente, de testemunhar a favor ou contra. A resposta aqui diz respeito aos interrogatórios na corte. Essa característica forense aparece na legislação sobre o tema. Pergunta número 7. O que significa falso testemunho? Então o termo hebraico ed, testemunho, medshav, literalmente testemunho vão, ou exager, falso testemunho, diz respeito a uma mentira, a uma declaração conscientemente falsificada. O termo hebraico chave, vão, inutilmente, à toa, indica que é algo sem valor e real no aspecto material e moral. Aqui se trata de alguém que fala em vão, sem fundamento, que faz acusação sem validade e sem consistência, portanto falso. A tradução de Deuteronômio 5:20, na Septuaginta, acrescenta com testemunho falso. Assim, não testemunharás falsamente contra o teu próximo, com testemunho falso. Pergunta número 8. O que significa próximo no decálogo? É a primeira vez que o termo aparece no decálogo. O próximo em hebraico, ré, indica outra pessoa, vizinho, amigo, parceiro. Essa palavra se refere aos israelitas, mas o Senhor Jesus a aplicou a todas as pessoas em seu pronunciamento sobre o segundo e grande mandamento. Todavia, a lei já contemplava nessa palavra os estrangeiros. Assim, nosso próximo é qualquer pessoa ou eu mesmo, pois devo também ser um próximo. E isso está claro quando Jesus manda o judeu, o doutor da lei, imitar o samaritano, como está em Lucas 10, 36 e 37. Parte número 3, a verdade. O que é a verdade no Antigo Testamento? Então é aquilo que corresponde aos fatos em contraste com qualquer coisa enganosa, a mentira, por exemplo.
O termo hebraico, emet, significa verdade, fidelidade, firmeza, veracidade. Daí derivam as palavras emuná, fé, fidelidade, firmeza, e amém, amém, verdadeiramente, de fato, assim seja. É também um atributo divino, o Deus da verdade. O próprio Deus é verdade absoluta. O Deus verdadeiro espera que seu povo também o seja, pois a ética é a imitação de Deus. Pergunta número 10. O que significa verdade no Novo Testamento? Então, o Novo Testamento emprega aletheia, verdade e seus derivados. O termo vem do verbo grego lantano, leto, ocultar ou encobrir algo a alguém. O prefixo a indica negação. Assim, para os gregos, aletheia significa não culto, não escondido. É aquilo que corresponde aos fatos que permanecem em oposição à falsidade. Nisto se alinha com as escrituras hebraicas. Esta é a verdade como parte da ética, mas as palavras como está a verdade em Cristo dizem respeito a toda a sua plenitude e extensão encarnada nele. Ele é a perfeita expressão da verdade. Isto está de acordo com a sua própria afirmação. Pergunta número 11. O que é a verdade? Foi pergunta que Pilatos fez a Jesus, mas não esperou pela resposta. Será que ele estava convencido de que não havia resposta ou não se interessou de modo algum pelo retorno que Jesus poderia dar? Para os romanos, verdade, ventas em latim, significa precisão, rigor, exatidão de um relato. Talvez Pilatos estivesse destoado do contexto. Parte número 4, o cuidado com a mentira. Pergunta número 12, como eram as testemunhas nos julgamentos do Antigo Testamento? Então ninguém podia ser acusado por uma só testemunha, pois a lei exigia 2 ou 3 testemunhas. Era a garantia de um julgamento justo, mas nem sempre isso era possível. Nabote foi acusado, julgado e condenado conforme a lei, mas era inocente, pois as testemunhas eram falsas. O Senhor Jesus foi vítima de testemunhas falsas, da mesma forma que Estevão. Mesmo com todo o rigor da lei, nunca faltou na história quem se dispusesse a testemunhar falsamente. Pergunta número 13. Quais os danos na violação do nono mandamento? Não darás falso testemunho. A violação do nono mandamento é um atentado contra a honra e pode destruir a reputação e o bom nome que alguém levou uma vida inteira para construir. Seus efeitos maléficos podem ainda levar a pessoa à morte ou à prisão, destruir casamentos e arruinar famílias. É um pecado grave do qual muitos não se deram conta. A pena contra a falsa testemunha em Israel era a morte. Tal pessoa receberá o mesmo que ela tentou fazer ao seu próximo. Será condenado e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Será aplicada a lei de talião. Pergunta número 14. Como é o pecado da mentira no Novo Testamento? Quem já viu um irmão ser disciplinado ou cortado da comunhão da igreja pelo pecado da mentira? A Bíblia trata o assunto com seriedade, pois quem se converteu a Cristo precisa deixar mentira e falar a verdade. Os mentirosos constam na lista dos incrédulos, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, dentre outros. Na graça, o tema é tratado com profundidade, implicando a vida eterna, e não envolvendo tribunais como no sistema mosaico. É desejo, portanto, de todo cristão se parecer com Jesus, e é isso que Deus espera de todos nós. Conclusão agora, pergunta número 15, complete. Deus se interessa pelo bem-estar de todos os seus filhos e filhas. O desrespeito pelo próximo afronta a Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a tratar as pessoas da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. Que Deus nos ajude e nos guarde para que possamos viver uma vida irrepreensível. Glória a Deus. Aleluia.